Bem-vindas e bem-vindos ao Saber Museu, uma iniciativa do IBRAM voltada para a difusão de conhecimento para o setor museal. Hoje vamos falar sobre o tráfico ilícito de bens culturais. O roubo e o furto de bens culturais, assim como a exploração ilegal de sítios arqueológicos e paleontológicos, passaram a ser um motivo de grande preocupação para os países. A Unesco convocou as nações para proteger esse patrimônio em risco. Foi assim que nasceu a Convenção Paris 1970, referente às medidas para proibir e impedir a importação, exportação e a transferência ilícita de bens culturais. O ponto de partida da convenção era que os países definissem o que é bem cultural como uma das principais medidas de proteção. Mas o que são bens culturais? São objetos que se transformam em testemunhos da trajetória do homem sobre o território. Esses bens possuem valor histórico, artístico ou cultural e, em alguns casos, também possuem elevado valor comercial. Por isso, o tráfico ilícito de bens culturais é uma prática recorrente no mundo. Encontramos bens culturais em diferentes lugares, como museus, igrejas, sítios arqueológicos e paleontológicos, coleções particulares. Os museus são os principais destinos de guarda desses bens, onde recebem o nome de bens culturais musealizados. Após passarem por processo de identificação, pesquisa e caracterização, ficam disponíveis aos públicos, principalmente por meio das exposições. Nos museus, ainda que estejam protegidos por vezes, os bens culturais são alvo de roubos ou furtos, podendo cair na rota do tráfico ilícito. O tráfico ilícito de bens culturais cresce progressivamente e atinge todas as regiões do planeta. A abertura de fronteiras, a multiplicação de conflitos, a pobreza, associados à forte procura nos mercados de arte e antiguidades, são os principais fatores que explicam por que o tráfico de bens está no topo das ocorrências empreendidas pelo crime organizado transnacional, junto com as ocasionadas pelo tráfico humano e o tráfico de drogas. Os bens culturais são comercializados em feiras, leilões, sites especializados ou seguem diretamente para colecionadores. Assim, com o objetivo de reunir esforços para enfrentar essa questão, instituições públicas, universidades, organizações da sociedade civil e organismos internacionais têm discutido amplamente o tráfico ilícito de bens culturais. Mas o que o museu deve fazer ao constatar que um bem cultural musealizado foi roubado ou furtado? Inicialmente, o responsável legal pela instituição deve registrar um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, o que pode ser feito presencialmente na delegacia mais próxima ou pela internet. Em seguida, devem ser enviados ao Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, o boletim de ocorrência e informações sobre o bem desaparecido, tais como dimensões, material, técnica, descrição física e imagens, além de dados gerais sobre o museu, nome, endereço e contatos. Ao receber essas informações, o IBRAM irá registrá-las no Cadastro de Bens Musealizados Desaparecidos, conhecido como CBMD, que tem como objetivo rastrear, localizar e recuperar esses bens. O CBMD está disponível no portal do IBRAM e serve como fonte de pesquisa para os órgãos brasileiros e internacionais de segurança, que colaboram no processo de recuperação do bem cultural desaparecido, como é o caso da Receita Federal, da Polícia Federal e da Interpol. O IBRAM acionará essa rede colaborativa de instituições e alertará a comunidade internacional, principalmente os países vizinhos do Mercosul e da Unasul.
A Polícia Federal investigará as possíveis rotas de fuga desses objetos, de modo a encontrar os bens roubados ou furtados e os agentes envolvidos. Para isso, conta com a Receita Federal do Brasil, que fiscaliza a entrada e a saída de objetos e mercadorias nos portos, aeroportos e zonas de fronteira, e com a Interpol, Organização Internacional de Polícia, que investiga crimes internacionais. E como a população pode ajudar? Ao adquirir bens culturais em leilões, físicos ou virtuais, ou em feiras, os compradores devem exigir o documento que comprove a sua procedência e ficarem atentos às notícias nacionais e internacionais sobre roubos e furtos em museus, igrejas e sítios arqueológicos. Denuncie, compartilhe. Ao suspeitar da possível localização de um bem roubado, a população deve informar a polícia. Lembre-se que a comunicação entre os órgãos é fundamental para a localização dos bens. Quanto antes as informações estiverem circulando nas redes, mais aumentam as chances de recuperação. Para acessar o cadastro de bens musealizados desaparecidos, acesse www.museus.gov.br. O combate ao tráfico de bens culturais é um assunto estratégico e está sendo discutido não só pelo IBRAM, mas também pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, o Ministério do Turismo, Fundação Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Polícia Federal, Receita Federal, a Agência Nacional de Mineração, o Ministério das Relações Exteriores, organismos internacionais e organizações da sociedade civil. Colabore com essa iniciativa e ajude na proteção do nosso patrimônio cultural.